Os soldados, olhando para Pierre, abanavam as cabeças com desaprovação. Porém, quando todos se convenceram de que não fazia mal nenhum estar ali o homem do chapéu branco, que ou ficava sentado quieto no declive do aterro, ou, com um sorriso tímido, deixando passar delicadamente os soldados, se passeava na bateria debaixo do fogo, como num boulevard, acabaram por mudar o sentimento de antipatia perplexa por uma compaixão carinhosa e irónica, semelhante à que as tropas têm pelos animais. Cães, gatos, bodes vivem junto dos destacamentos militares. Pois também estes soldados, sem falarem disso, adotaram Pierre na sua família. E até lhe deram uma alcunha, o nosso amo, assim lhe chamavam, rindo-se dele com carinho. Uma bala de canhão levantou a terra a 2 passos de Pierre, que, sacudindo a roupa salpicada, olhou à sua volta com um sorriso. Francamente, meu amo, como é que não tem medo? Dirigiu-se a Pierre, um soldado robusto de carão vermelho, arreganhando os dentes fortes e brancos. E tu tens medo? Perguntou Pierre. Claro que tenho, respondeu o soldado. É que ela não poupa ninguém, se acertar ficamos com as tripas de fora. Não há maneira de não se ter medo, concluiu rindo. Alguns soldados, de caras alegres e amistosas, pararam ao pé de Pierre. Parecia que não estavam à espera que ele falasse com toda a gente, e esta descoberta alegrou-os. Somos soldados, nada a fazer, mas quanto ao amo, é um espanto, mas que senhor valente. Para os vossos lugares, gritou o oficialzinho jovem aos soldados que rodeavam Pierre. Este jovem oficial, pelos vistos, estava ao serviço pela primeira ou pela segunda vez, pelo que era especialmente rigoroso e formal no trato com os seus soldados e com o seu superior. O trovejar dos canhões e das armas ligeiras intensificava-se por todo o campo, sobretudo à esquerda, onde estavam as flechas de Bagration. Mas no mesmo sítio onde estava Pierre, o fumo não o deixava ver nada. Além disso, as observações do grupinho da bateria, como familiar, separado de todos os outros, absorvia toda a atenção de Pierre. A excitação inicial, inconsciente e alegre que nele produziam os sons e as cores da batalha, cedia agora lugar a um sentimento diferente, sobretudo depois de ter visto aquele soldado solitário prostrado no prado. Sentado no declive da trincheira, observava os rostos que o rodeavam. Até às 10 da manhã já tinham sido evacuados da bateria uns 20 homens. 2 canhões tinham sido destruídos. As balas de canhão caíam na bateria com uma frequência cada vez maior. Os tiros das armas ligeiras, disparados de longe, voavam zunindo aos ouvidos sem parar. Os homens que se atarefavam na bateria é que pareciam nem reparar nisso. Por todo o lado se ouviam piadas e conversas chocarreiras. Rechaçado, gritou um soldado à vista de um obus que se aproximava assobiando. Não foi para nós, foi para a infantaria, acrescentou às gargalhadas, ao ver que o projétil passava por cima das suas cabeças e caía nas fileiras de cobertura. Estás a fazer uma vénia à tua amiguinha, ria-se outro soldado, ao ver um mujique a curvar-se todo sob uma bala que passava. Alguns soldados juntaram-se ao pé do aterro para verem o que se passava em frente. A fileira recuou. Olhai, diziam apontando por cima do aterro. Tratai do que vos diz respeito, gritou um velho sargento. Se recuaram é porque têm qualquer coisa a fazer lá atrás. E o sargento deitou a mão ao ombro de um soldado e deu-lhe uma joelhada no traseiro. Soaram os risos. Quinta peça, recuperar, alguém gritou. Todos a uma, força! Ouviam-se os gritos alegres dos homens que se atarefavam em volta do canhão. Por pouco não arrancou o chapeuzinho do nosso amo, ria-se de Pierre, o brincalhão de cara vermelha, arreganhando os dentes. É a sua desajeitada, acrescentou em tom de censura, referindo-se à bala que acertara na roda do canhão e na perna de um homem. Ei, raposas, brincava outro dos milicianos que se curvavam para entrarem na bateria de onde iam tirar o ferido. O quê? Não gostais das papinhas, suas gralhas todas atrapalhadas? Gritavam os soldados aos milicianos que, hesitantes, estavam diante do soldado com a perna arrancada. Que horror! Botai um cipo para lá, arremedavam eles a falar dos mojiques. Não gostais? Pois não. Pierre reparou que depois de uma bala acertar no alvo dentro da bateria, depois de cada baixa, a animação geral aumentava ainda mais. Como de uma nuvem de tempestade que se acerca
Mais e mais, acendiam-se nas caras de todos os homens com um ardor cada vez maior, como que em resistência ao que acontecia, os raios de um fogo oculto, um fogo que crescia. Pierre não olhava para a frente, para o campo de batalha, e não se interessava pelo que lá acontecia. Estava absorvido na contemplação deste fogo cada vez mais forte que, sentia-o, se erguia também na sua alma. Às 10 horas, portanto, recuavam os soldados de infantaria que estavam de fronte da bateria nas moitas e na margem do rio Kamenka. Da bateria via-se como eles corriam para trás, transportando os feridos em padiolas feitas com as espingardas. Um general e mais a sua comitiva subiu ao outeiro e, depois de falar com o coronel e de lançar um olhar zangado a Pierre, voltou a descer, tendo ordenado à infantaria de cobertura que estava por detrás da bateria que, para se expor menos às balas, se deitasse. Seguidamente, à direita da bateria, troou o tambor e ouviram-se gritos de comando. Viu-se a infantaria a mover-se para a frente. Pierre olhava de cima do outeiro. Uma cara jovem e pálida saltou-lhe à vista. Era um oficial que andava às arrecuas, com a espada baixa e lançando olhares preocupados para trás. As fileiras da infantaria desapareceram no fumo. Só se ouvia o seu grito arrastado e o metralhado das espingardas. Alguns minutos depois, saíam de lá grupos de feridos, a pé ou deitados nas macas. Na bateria, as balas começavam a cair com mais frequência. Vários homens caíam e ficavam no chão, já ninguém os levantava. Os soldados atarefavam-se com mais rapidez junto aos canhões. Já ninguém prestava atenção a Pierre. Por 2 vezes lhe gritaram com irritação que desimpedisse o caminho. O oficial superior, de sangue franzido, ia de uma peça para outra numa passada larga e rápida. O oficial jovenzinho, com a cara ainda mais corada e com um zelo ainda maior, comandava os soldados. Estes traziam as cargas, viravam-se, carregavam os canhões e faziam o seu trabalho com galhardia tensa. Saltitavam ao andar, como que movidos por molas. A nuvem de tempestade já chegara e pairava por cima, e em todos os rostos ardia com força o fogo que Pierre não se cansava de observar. Estava ao lado do oficial superior. O oficial jovem aproximou-se a correr do superior com a mão na pala. Tenho a honra de relatar, meu coronel, que temos apenas 8 cargas. Vossa Senhoria manda continuar com o fogo? Perguntou. Metralha, gritou o oficial superior sem responder ao jovem. De repente aconteceu qualquer coisa. O jovem oficial disse e, encolhendo-se, sentou-se de chofre no chão como uma ave abatida em voo. Tudo se tornou estranho, vago e sombrio aos olhos de Pierre. Umas atrás das outras assobiavam as balas e batiam contra o parapeito, contra os soldados, contra os canhões. Pierre, que até então não prestava qualquer atenção àqueles sons, agora era só o que ouvia. Do lado da bateria corriam os soldados aos gritos de urra, mas não para a frente e sim para trás, como parecia a Pierre. Com metralha tudo, gritava o oficial. O sargento correu até junto ao oficial superior e, num sussurro assustado, como um mordomo que no banquete informa ao patrão que já acabara o vinho que ele queria, disse não haver mais cargas. Bandidos, o que eles foram fazer? Gritou o oficial, virando-se para Pierre. A cara do oficial estava suada e vermelha, os olhos, sob o senho franzido, faiscavam. Vai às reservas, estás às caixas, gritou um soldado, contornando Pierre e deitando-lhe uns olhos maus. Eu vou, disse Pierre. O oficial, sem responder, foi numa passada larga para o outro lado. Não abrir fogo, esperai, gritava. O soldado, a quem tinha sido dada a ordem de ir buscar as cargas, barrou com Pierre. Meu homem, não é aqui o teu lugar, disse ele, e correu para baixo. Pierre correu atrás dele, contornando o sítio onde estava deitado o jovem oficial. Uma bala, outra e outra voaram-lhe por cima da cabeça, batendo à frente, dos lados, atrás. Pierre chegou ao fim da descida. Para onde hei de ir? Lembrou-se de repente, já a aproximar-se das caixas verdes. Parou indeciso, sem saber se devia continuar ou voltar para trás. De súbito, viu-se empurrado por um sopro que o estendeu de cangalhas no chão. No mesmo instante, iluminou o brilho de um fogo intenso e ouviu um estrondo ensurdecedor tinindo-lhe nos ouvidos, um rangido, um assobio. Pierre sentou-se, apoiando-se com as mãos no chão.
A caixa ao pé da qual parara já não estava lá. Apenas trapos e tábuas queimadas espalhadas na erva carbonizada. E um cavalo que, abandonando os restos dos varais, desatou a galopar, afastando-se dele. Outro cavalo estava no chão como Pierre e relinchava com estridência. 32. Louco de medo, Pierre levantou-se de um salto e correu para trás para a bateria, como se fosse o único refúgio contra todos os homens que o cercavam. Ao entrar na trincheira, reparou que já não só viam tiros na bateria e que estavam lá homens atarefados com qualquer coisa. Pierre não teve tempo de perceber quem eram aqueles homens. Viu o coronel, comandante da bateria, deitado no aterro, de costas, como se estivesse a observar alguma coisa embaixo, e um soldado que ele conhecia a debater-se nas mãos dos estranhos e a gritar irmãos. E viu mais uma coisa estranha. Mas não teve tempo de se aperceber de que o coronel tinha sido morto, que o soldado gritando irmãos estava a ser feito prisioneiro, que outro soldado a seus olhos tinha sido morto pelas costas à baioneta. Mal entrou na trincheira, um homem magro, de cara amarelada e suada, com farda azul e uma espada na mão, esbarrou com ele, gritando qualquer coisa. Pierre, protegendo-se instintivamente do empurrão, corriam sem querer um contra o outro, estendeu os braços e agarrou o homem. Era um oficial francês, com uma mão no ombro e outra no pescoço. O oficial largou a espada e agarrou Pierre pelos colarinhos. Durante uns segundos, os dois olharam para a cara desconhecida um do outro, sem perceberem o que estavam a fazer ou o que deviam fazer. Fui feito prisioneiro ou filo prisioneiro? Pensava cada um deles. Pelos vistos, o oficial francês inclinava-se mais para a ideia de que o prisioneiro era ele, porque a mão forte de Pierre, movida pelo medo involuntário, apertava-lhe a garganta cada vez com mais força. O francês quis falar, mas de repente passou-lhes por cima da cabeça, num voo rasante e assustador, uma bala de canhão. Pareceu a Pierre que a cabeça do oficial francês tinha sido arrancada tão depressa, este abaixou. Pierre também baixou a cabeça e desprendeu as mãos. Sem pensar mais em quem era o prisioneiro e quem era o captor, o francês correu para trás para a bateria e Pierre deitou a correr pelo declive abaixo, tropeçando nos mortos e feridos que, parecia-lhe, tentavam agarrá-lo pelos pés. Porém, antes de chegar ao sopé, viu grupos maciços de soldados russos que, tropeçando, caindo e gritando, subiam a correr o outeiro muito animados, a caminho da bateria. Era o tal ataque que Ermolov viria a atribuir a si mesmo, dizendo que essa façanha só tinha sido possível graças à sua coragem e à sua sorte. O tal ataque em que ele, supostamente, atirou para o outeiro as cruzes de São Jorge que tinha no bolso. Os franceses que ocupavam a bateria fugiram. As nossas tropas, que aos gritos de urra perseguiam os franceses, expulsaram-nos para tão longe da bateria que já se tornava difícil pará-los. Da bateria levaram os prisioneiros, entre eles um general francês ferido que os oficiais russos rodearam. Multidões de feridos, uns conhecidos, outros desconhecidos para Pierre, russos e franceses, com as caras desfiguradas pelo sofrimento, andavam, rastejavam e eram levados em macas para fora da bateria. Pierre subiu ao outeiro, onde passara mais de uma hora e não encontrou ninguém do grupo familiar que o adotara. Havia ali muitos mortos que não conhecia, a outros reconheceu-os. O oficial jovenzinho, tal como antes, estava sentado e enrolado no meio de um charco de sangue. O soldado de cara vermelha ainda estremecia convulsamente, mas não o levaram. Pierre correu em costa abaixo. Não, agora vão deixar de o fazer, agora vão ficar aterrorizados com o que fizeram, pensava Pierre, caminhando automaticamente atrás das numerosas macas retiradas do campo de batalha. O sol, agora, embora encoberto pelo fumo, ainda estava alto. E mais adiante, sobretudo do lado esquerdo, junto a Semyonovskoye, fervilhava qualquer coisa no meio do fumo. E o barulho do tiroteio e da canhonada não só não enfraquecia, como se intensificava até o desespero, como um homem que, num esforço sobre-humano, aproveita as últimas forças que lhe restam para gritar.